Se hoje eu estou aqui, é porque um milagre aconteceu na minha vida. Eu pensei muito hoje, o dia todo, o que eu ia falar, e todas as vezes que eu pensava, eu acabava me emocionando. Então, para não correr o risco de saber se tinha ou não lenços aqui, eu trouxe um. Então, me perdoe se eu me emocionar, mas a minha história começou há 6 anos atrás, 72 meses atrás, 2.160 dias atrás. O inimigo invadiu a minha família. Pegou o caçula da família, colocou ele nas drogas, roubou a infância, roubou os sonhos, acabou com a nossa família, fez com que dentro da minha casa não houvesse paz, não houvesse respeito, não houvesse amor, não houvesse tolerância, não houvesse sono. Nós não tínhamos um só dia de tranquilidade, um só dia de paz. Eu orava na minha ignorância, pedia a Deus todos os dias: Senhor, poupa meu filho, leva a mim, coloca a tua cruz, o peso da cruz nas minhas costas, mas poupa essa criança, não tem culpa, por favor, faça isso por mim. E ele não me ouviu, e eu não entendia por quê. Recorria a tudo. Eu sou estudado, eu tenho 2 universidades, eu trabalho há 25 anos com médicos, visito médicos, hospitais, conheço tudo da área de saúde, conheço todas as pessoas influentes, conheço presidentes de empresa, presidentes, donos de hospitais, donos de clínicas, as pessoas mais influentes, as pessoas que dizem que têm o conhecimento de tudo nesse mundo. E eu recorri a todos, sem exceção. Em viagem ao exterior, eu perguntei e procurei por tratamento fora. E era igual ao nosso no Brasil. Eu fui aonde eu conseguia. Gastei o meu dinheiro com o que eu podia. Eu gastei meu dinheiro com clínica. Perdoa, filho, por todas as internações. Mas tudo que eu fiz foi pensando que eu estava te ajudando. Foi pensando em que eu estava no caminho certo. Foi pensando no teu bem. Eu pedia para Deus, me guia, me põe, Senhor, no caminho de pessoas que possam me ajudar. E, infelizmente, eu caí na mão de muitos oportunistas. Muitas pessoas que têm influência e poder nas mãos. Pastores, donos de clínica, médicos que se diziam capazes de me ajudar e cuja única intenção era aproveitar a vulnerabilidade de uma família quebrada para tirar o dinheiro. Era a única coisa que eles queriam. Mas o tempo passou e o nosso coração foi endurecendo. Chegou um dia em que, não mais vendo saída, eu pedi para Deus: me leva. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver o meu filho passar pelo que ele está passando. Ver um jovem ter a vida ceifada, roubada pelo inimigo, e Deus nada a fazer por isso. Mas eu era ignorante, eu não entendia. E um dia aconteceu
um milagre. Eu, na minha onipotência, sempre acreditando que tenho o poder de resolver tudo, sempre ajudei a família, ajudei todo mundo a resolver tudo. Nos momentos mais difíceis, era eu que era recorrido. Eu sempre ajudei a família. Por que eu não vou resolver o problema do meu filho? Eu tenho força. Eu sei como fazer, eu não sou burro. E eu não sabia. Deus me mandou para uma viagem. E nesse momento que eu estava na viagem, meu filho teve um problema, teve uma crise. Minha mulher entrou em desespero. E uma estrela passou pela minha casa. Uma estrela que tentou ser estrela na área musical, mas acabou sendo estrela na nossa comunidade. Pastor Carlos. Pastor Carlos estava na casa da minha mãe. Aí nem sabia da minha reprovação quanto à aproximação de qualquer pastor, qualquer que seja. Eu estava desacreditando em tudo. Eu estava desacreditando no homem e desacreditando em Deus também. Ele, com humildade, se aproximou do meu filho, se aproximou da minha mulher. Trabalhou o coração deles. Eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, pastor, eu falei para minha esposa, ele está proibido de pisar na minha casa. Eu não conheço esse cara, eu não quero ele na minha casa. Pois ele teve humildade, marcou um café da manhã comigo, teve coragem de enfrentar o leão. Não tenho juba, mas sou um leão. O leão sem juba é o pior. Tomou um café comigo e conversou num outro nível comigo. E me fez a seguinte pergunta: Fernando, você tem fé? Claro, pastor, tenho fé. Você ama a sua família? É claro que eu amo. Eu sou pai dessa criança, casei com essa mulher, sou pai da outra criança. Claro que eu amo, pois Deus está tentando testar a tua fé e o teu amor. Eu tenho um cunhado que me disse uma vez uma coisa no meio dessa crise. Falou: Fernando, não pergunte para Deus por que Ele está fazendo isso, mas pergunte para que Ele está fazendo isso. O que Ele quer com essa história toda na sua vida? E eu não entendia. Hoje eu entendo e vou contar para vocês. Aí o pastor me deu, ele falou: Fernando, eu não sou Deus, eu não vou curar o seu filho, mas eu conheço o caminho, e o caminho está escrito. Você não tem que acreditar no pastor, você tem que acreditar na Bíblia. E ele me ensinou a ler a Bíblia, e me falou algumas passagens da Bíblia, e essas passagens eu fui construindo. Com essas passagens eu fui construindo a ideia do que Deus queria, e fui me preparando. Primeira coisa que Deus falou para mim através do pastor: a força do amor. Deus não queria que eu lutasse com esse inimigo com a força do braço, a força da mente. Não funcionava, com a influência que eu tinha, não funcionava. A espada era o amor. Eu tive ódio do meu filho muitas vezes. Perdão, filho, eu não sabia o que estava fazendo. Eu tive ódio dele. Mas eu aprendi a entender que não era ele que estava fazendo aquilo. Era alguém, era o mal que estava sendo usado através dele para nos atingir. Ele estava sendo só um caminho, ele estava sendo a causa. E eu passei a dedicar amor, a olhar para ele e abraçar ele, mesmo quando ele me ofendia. E a frase que eu guardei: o amor constrange o inimigo. Com o amor, uma coisa tão simples, eu consegui fazer meu filho olhar diferente para mim. Ele mudou a atitude comigo. Foi o início. Ainda faltava fé. O amor eu tinha entendido, mas ainda não estava completo o amor. Faltava uma prova maior de amor e de fé. Aí o pastor falou para mim assim: Fernando, Deus manda dizer que só Ele pode curar o teu filho. Você tem que entregar o seu filho na mão de Deus, mas tem que entregar de coração e de